Voltamos com o último bloco do Ação Nacional, papo bom aqui com Edson de Paulo, tema do programa Comunicação Não Violenta. E nós falamos aqui sobre discursos de ódio, cancelamento, polarização, mas calma, assim como o Dr. Edson, muita gente vem se mobilizando para mudar esse tipo de comunicação. É um trabalho em andamento, como essa iniciativa que iremos acompanhar agora. Terrorismo e a propagação de mensagens extremistas e de ódio na internet motivaram a jornalista Beatriz Buarque a construir o contradiscurso por meio do projeto Words Heal the World, que em português significa Palavras Curam o Mundo. A plataforma traz várias mensagens de conscientização e de combate ao preconceito. A ideia surgiu depois de um curso em Israel, onde a fundadora estudou as comunicações feitas por grupos radicais islâmicos. Na época eu fiquei muito chocada com o tipo de propaganda que eles estavam produzindo, muito profissional, usando técnicas de videogame, técnicas de documentário para persuadir os jovens. E eu voltei para o Brasil com isso na cabeça e querendo estudar sobre esse tema. A página do projeto tem entrevista com ex-combatente de grupo radical no Afeganistão, informações que desconstroem mitos sobre o Islã e o depoimento de uma mãe canadense que perdeu um filho para um grupo jihadista. O projeto, que começou focado em combater as comunicações de violência do radicalismo islâmico, no Brasil se ampliou para desconstruir outras formas de preconceito: a xenofobia, a homofobia, a intolerância religiosa, o neonazismo, o racismo. A iniciativa tem a parceria de 22 organizações que propagam mensagens de prevenção ao extremismo e ao ódio. Outra publicação da página é um vídeo sobre o projeto 100 Meninas Negras, que traz livros cujos protagonistas são mulheres negras. O conteúdo da plataforma é administrado por estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Britânica Westminster. Priscila Firmino é uma das voluntárias. O mundo que a gente vive, a gente precisa disseminar o amor. Então é uma coisa importante, porque o discurso de ódio está muito em alta e a gente precisa colocar isso em prática, o outro lado, né? A paz. A ideia de compartilhar postagens de conscientização é considerada uma alternativa para evitar os embates virtuais. As pessoas não enxergam amor no mundo, elas só enxergam violência. Eu acho isso horrível, eu acho que realmente a gente tem que propagar o amor em vez do ódio. Só que, infelizmente, tem gente que não enxerga dessa forma, né? Você tem que ter uma contrabalança ali, né? Você não pode deixar o ambiente da internet se manifestar somente com informações equivocadas, com preconceito, com racismo. Acho que você tem que ter, de um outro lado, um público que venha tentando combater isso. Tá aí, Edson, acompanhamos esse VT que, de certa maneira, vai ao encontro né, dessa comunicação não violenta e nós estávamos no primeiro passo. Primeiro passo, que é a observação de fatos e dados. O pessoal está muito polarizado e vai direto para a emoção, né? Então, estou conversando com você, apontar os fatos e os dados. Olha, Carlos, aconteceu isso, esses são os fatos e os dados. No segundo momento, o segundo passo, aí sim, colocar o sentimento que eu tenho e ouvir o seu sentimento sobre o assunto. O que é que eu senti sobre isso daqui? Olha, eu senti isso. E você? O que você sentiu? É uma negociação. Comunicação não violenta é uma negociação, uma grande negociação. Se encaixa em se colocar no lugar do outro? É empatia, é empático, se colocar no lugar do outro, não é? Empatia, né? Procurar se colocar no lugar do outro, né? Então, no primeiro momento, observar fatos e dados à luz da razão. No segundo momento, expressar os sentimentos de forma assertiva, né? E ouvir o sentimento do outro. No terceiro momento, o que é que eu prezo que aconteceu aqui que foi rompido? Olha, eu gostaria de me sentir mais seguro nessa situação, eu gostaria de ser reconhecido. O que é que eu valorizo? O que é que você valoriza nessa situação aqui? E no final, é pedir, saber pedir, né? Quais são as ações que nós vamos fazer para corrigir isso daqui? Então, é a observação, o sentimento, a necessidade, o valor que tem atrás daquilo e a solicitação e o pedido. Interessante que a gente tem percebido que grandes empresas têm investido na comunicação não violenta justamente para abrir esse canal de comunicação e dar uma livre expressão para o seu trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Diminuir o estresse e aumentar o engajamento no trabalho. As grandes empresas estão investindo isso. Antigamente aquela coisa, né, a grande empresa você sempre barbeado, terno, tal. Hoje vai para um lado mais leve. Mais leve. Muitas empresas com psicólogos, né, tentando entender o que se passa. Exatamente, que é um dos meus trabalhos, né? Eu trabalho dentro do ambiente corporativo justamente alinhando essa comunicação e comportamento
do trabalhador, né? Aí você vê a empresa também investindo em estratégia de como dar um feedback com comunicação. E gera o resultado, né? E gera o resultado, né? Então, quando você transfere isso para o dia a dia das pessoas, também é muito resolutivo, não é? No relacionamento a dois, no relacionamento com os filhos, né? Ouvir. O que aconteceu aí, Zezinho? Filho, senta aqui. Então vai ao encontro dessa pergunta. Olha, Como que no dia a dia eu aplico a comunicação senta não aqui, violenta? o que aconteceu na escola? Eu percebi que a mãe falando com o filho, eu percebi que você foi mal esse mês aqui, olha, você tirou uma nota baixa, fatos e dados, né? Ó, o sentimento que a minha mãe tem é esse, quando você tira a nota, eu fico triste. Fala para o filho, eu fico triste com isso, eu queria que você melhorasse. Necessidade. Então, eu tenho uma necessidade que você vá bem na escola, então eu vou te ajudar. E aí vai para a ação. Eu vou te ajudar, vamos estudar junto. Então, olha, fatos e dados aconteceu. Qual é o sentimento que eu tenho nisso daqui? Sim. O que é que eu prezo? Eu quero que você vá bem. Eu prezo muito que você vá bem na escola. Porque às vezes né? para tentar, principalmente nesse contato com o filho, Isso. você já quer cortar o mal pela raiz. Já quer rotular. Puxa vida, você foi... Então castigo. De novo, você foi ruim. Coloca um rótulo na criança, né? Vá direto para a punição. Anula, né? Anula o problema, afasta o problema. Que é o que nós falamos até agora. Cancelamento não é bom. Aproximação é bom. É entender o outro ser humano na sua frente. Essa comunicação, aí já, a comunicação violenta em casa. Bom, isso daí já... Então, isso eu posso levar para a rede social? Não. Aí que é o ponto. A comunicação violenta, ela já existe no nosso dia a dia. Todos nós já... E você leva para É exatamente lugares. isso que as pessoas estão fazendo. A comunicação violenta está ao vivo em coro. Os haters, por exemplo. Não gostei, e aí começa a replicar, começa a te ofender na rede social, não é? Como é o caso daquela... de uma profissional, né, que estava um pouco obesa e foi fazer surf, foi praticar surf na praia. Isso aí saiu na rede social, né? Quando ela volta, ela coloca todo contente. Puxa, olha eu aqui na praia praticando surf, foi um dia muito legal, me senti super bem. E as pessoas falam, nossa, mas você está muito obesa, hein? Vai fazer uma academia. E começou o hater em cima. Deus. Ao invés de elogiar, ao invés de admirar, é aquilo que eu falo. Eu vou expressar minha opinião como se fosse um espelho distorcido de mim. Aquilo que eu não quero para mim, eu faço para o outro. Então, isso é importante que nós percebamos essa questão de como não ser violento. Sim. Porque a violência está escancarada, Carlos, né? Então, admirar ao invés de invejar, saber expressar a sua opinião com fatos e dados. O Edson, dia a dia. E a gente fala, né? E as pessoas falam, né? Aconselham, né? Ignora, deixa, mas machuca, né? Não pode ignorar, porque ignorar uma pessoa é a pior forma de violência que pode existir, né? Anular o outro, anular um ser humano. Mas eu digo assim, vem um comentário maldoso, esquece, mas não tem como esquecer. Deixa né? isso de lado, né? Vamos deixar isso de lado. Mas aí você está anulando do mesmo jeito, né? Você está anulando. É a sujeira debaixo do tapete. É aquilo que eu falo assim, eu vou fazer de conta que isso não aconteceu na minha vida, não é? Mesmo tendo acontecido, eu vou fazer de conta que não aconteceu. É pior, né? Porque daí você pode guardar, né? Toda essa mágoa, né? Você recalca isso, você rejeita isso daqui, você faz de conta que você é bonzinho e no futuro você vira lá, né? O anjo se transforma num demo, né? Sim. Na hora errada, né? Explode na hora errada. Aí vem o famoso gatilho, né? De repente desperta num outro momento que não era para despertar. Não tem nada a ver com aquele momento. Então, eu sempre digo, esgote a sua emoção em doses homeopáticas. Estou me sentindo mal, não vou ficar com isso daqui. Deixa eu conversar com o outro, estou me sentindo mal, você fez isso, até para ir aliviando essa tensão que está aqui, não é? Vá esgotando isso em dose homeopática. Não seja como uma panela de pressão com a válvula desregulada, né? Guarda e explode no momento errado. Nesse momento é melhor ser micro-ondas, né? Coloca ali, processa a emoção, já tira ela rápida e já está tudo certo. E quando for responder, responda com uma comunicação não violenta. Observe, coloque o seu sentimento, pergunte o sentimento do outro, fale do que você precisa, ouça o que o outro precisa também e crie uma ação juntos. Dialética é mais importante que o diálogo. Ah, que legal. Edson, que papo bacana. Nem parecia programa, parecia um bate-papo mesmo, como foi um bate-papo, mas num divã. Foi muito legal, muito gostoso. Eu agradeço muito o convite aqui, Carlos. As portas do Ação Nacional sempre abertas para você. Os contatos estão aí na sua tela. E o Ação Nacional, nosso programa vai ficando por aqui. O tema de hoje, comunicação
não violenta. Eu bati um papo, aprendi demais com Edson de Paula, especialista em comunicação organizacional e psicanalista também. Edson, mais uma vez, muito obrigado e sinta-se convidado para os próximos programas. Fico feliz. Agradeço pelo convite, sempre. Valeu, um abraço. Um abraço. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, às 10h30 da noite, sempre com um assunto muito bacana para você. Até lá.